Olá, amigos enfermeiros, nós somos o Sindicato dos Enfermeiros e hoje nós estamos aqui para falar com vocês a respeito da Portaria 33 de 2020. E eu gostaria de convidar a Deise e o Jorge para a gente estar fazendo um bate-papo aqui, para que você possa entender quais são as ações que o sindicato vai tomar e qual a importância dessa portaria para você, enfermeiro, e para a população. Deise, eu queria que você explicasse para a gente o que é a Portaria 33 de 2020. Bem, é o seguinte, a Portaria 33 nada mais é do que uma expressão daquilo que já existe. É muito importante a gente lembrar que o enfermeiro, ele já está autorizado por uma legislação nossa, competente nossa, a fazer prescrição e solicitação de exames, o que já é autorizado há mais de 30 anos. Então, nós sabemos, inclusive, que a atuação do enfermeiro no Distrito Federal, na APS, acontece. Então, a gente faz prescrição e faz solicitação de exame nos diversos programas da atenção primária. O que inclusive, está baseado em outra portaria, né, que é desde 2012. Mas o que essa portaria traz é uma ampliação da questão da atuação do enfermeiro, não só na assistência primária, mas indo para o nível secundário e terciário. Então, o que é nível secundário? Uma UPA, o nível terciário, um hospital. Então, o mesmo paciente que a gente atenderia, por exemplo, com uma suspeita, vamos supor, de dengue, a gente na UBS, a gente conseguiria, por exemplo, pedir um exame de dengue, a gente já poderia começar a tratar, fazer medidas de controle, observar plaquetas, a gente poderia fazer o mesmo procedimento, por exemplo, numa UPA ou numa sala de acolhimento na classificação de risco de um hospital. Então, só a gente vai ampliar, a gente ampliaria a atuação do enfermeiro, trazendo mais acesso a quem mais precisa. Então hoje com a suspensão isso não é possível, né? Jorge, e a suspensão dessa portaria, ela vale também para atenção primária ou ela só vale para a UPA e para os hospitais? Bom, a suspensão da portaria, ela só vale para os outros níveis de complexidade, né? Para média e alta complexidade. Porque para atenção primária em saúde, a gente tem a portaria 218 de 2012, tem a portaria 2488, que define a política nacional de atenção básica. Então, ela não interfere na atenção primária em saúde. Para a atenção primária em saúde, continuam os protocolos vigentes, são estabelecidos através de portaria pela Secretaria de Saúde e pelo Ministério da Saúde. Então, para você, enfermeiro que está na atenção básica, não se preocupe, para você os protocolos estão valendo normalmente. Deise, a gente sabe que nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Canadá, a atuação do enfermeiro ela é muito mais ampla do que aqui no Brasil. Por que aqui no Brasil, principalmente aqui em Brasília, isso não acontece, isso não é uma realidade? Reino Unido, Portugal, poderia falar até mais países, né? Países desenvolvidos, né? E assim, é muito importante até a gente lembrar que esse ano é o ano da enfermagem, considerado pela OMS e pela OPAS. E que um dos eixos, né, que esse programa traz é que a questão da vontade política para o financiamento da enfermagem, da questão da atuação e da liderança do enfermeiro. Eles colocam em seguir, até muito assim, claramente na proposta da Organização Mundial de Saúde, que você trazer autonomia e trazer a liderança da enfermagem, e principalmente do enfermeiro, é trazer acesso. Então, eu sou muito clara, assim, eu tenho muita responsabilidade quando eu falo que essa questão de você ampliar não é nada corporativista. O que falta realmente é compromisso da gestão, de ter a sua gestão centrada no usuário. E passa pelo que a OMS traz, que é a vontade política. Então, isso não acontece. Acontece em alguns estados brasileiros, a gente vê a diferença, como por exemplo Santa Catarina é um exemplo, mas no Distrito Federal, infelizmente, para nossa surpresa, a gente tem muitas dificuldades, né, da questão da vontade política e do corporativismo, que é muito grande. Isso atrapalha demais, né? Jorge, alguns vídeos que circularam aí na internet falaram em colocar a vida da população em risco. Isso tem fundamento? A vida da população está em risco com essa portaria 33 valendo, o enfermeiro prescrevendo e conseguindo acesso para a população? Não tem fundamento nenhum. Primeiro porque o profissional enfermeiro, ele tem na sua formação, na sua graduação, a disciplina de farmacologia, em que ele aprende sobre posologia, administração de medicamentos, efeitos colaterais. Então, a gente tem a capacidade, como qualquer outro profissional do ensino superior,
para prescrever medicações. E o que traz problema, o que afeta a saúde da população, o que traz ameaça à saúde da população, é a falta de profissionais nas unidades e nos serviços, é a falta de insumos, é a falta de vacina, é a falta de acesso a consultas de especialistas, a leitos de internação e de UTI. Então, não tem fundamento nenhum, Tarcísio, essa ideia de que a prescrição pelo profissional do enfermeiro é uma ameaça. Pelo contrário, amplia o acesso, como a Deise falou, à população e melhora a condição de vida, na condição de saúde da população, que vai encontrar ali no serviço de saúde um profissional para acolhê-la, né, para atender. Então, não tem fundamento nenhum, né? Falta médico, falta enfermeiro, mas não falta paciente peregrinando, isso, né? É verdade. E uma dúvida que a população no geral tem é de que ele acha que a prescrição do enfermeiro vai substituir a do médico. Exatamente. Isso não é verdade. Não é verdade. Uma coisa que foi vinculada em umas mídias muito tendenciosas, eu acho até covarde, né? Porque tentou trazer pânico para a população, é a questão de que, além de ser a enfermagem, como se qualquer profissional de enfermagem pudesse prescrever, e não o enfermeiro, que tem uma graduação para isso, ele tem uma formação para isso, é a questão de que a prescrição de enfermagem iria substituir a do médico. E isso não acontece. O que acontece é que você amplia o acesso para diversos níveis de complexidade, aonde as prescrições elas vão ser complementadas e vão trazer resolutividade e desafogar o Sistema Único de Saúde. O que o enfermeiro quer e está brigando, parece um absurdo, Tarcísio, mas o que a gente está brigando é para fazer o nosso trabalho com ciência e responsabilidade. O que a gente tenta passar para o governo é que a gente quer essa autonomia, mas a gente quer com retaguarda, com insumos, com condições de trabalho. Mas nós estamos preparados para fazer isso. É isso aí. Mas se essa portaria é tão importante para a população, por que algumas categorias são realmente contra ela? Olha, realmente eu não posso dizer pelas outras categorias, mas a gente fica muito assustado quando representantes de categorias, tendo conhecimento legal, eles trazem coisas que é muito preocupante, porque você deve à população o conhecimento. Então, assim, as pessoas elas não têm noção do que o enfermeiro faz, a diferença, mesmo porque a gente não tem alcance de mídia para isso. Agora, quando você vê representantes de categoria trazendo coisas muito tendenciosas, a gente fica realmente pensando na questão do corporativismo de uma reserva de mercado. Não tem como não pensar nisso. E também, Deise e Tarcísio, hoje a gente passa por um momento de precarização, né, das relações de trabalho. A gente tem a questão do exército de reserva nas profissões da saúde. E isso tem gerado uma certa disputa entre as profissões da saúde, que são capitaneadas pelas entidades de classe e que as categorias não tem nada a ver, porque o profissional médico, enfermeiro, na verdade, tá na base lá, eles querem levar, vamos dizer assim, a melhor assistência para a população. Então, infelizmente, as profissões, as categorias estão sujeitas a isso. E o que a gente tem que defender, né, como categoria, inclusive a gente faz esse apelo à categoria médica, é para que se junte às outras categorias da saúde, como enfermeiros, técnicos de enfermagem, para a gente fazer uma luta em defesa da saúde pública, do SUS, do usuário. E não que a gente fique nessa contenda que não traz melhoria para a saúde da população. E é engraçado a gente ver isso, porque em todos os países desenvolvidos, onde o país conseguiu um acesso maior para a saúde, levar um acesso para a população e conseguiu dar uma saúde de qualidade para essa população, o movimento é contrário disso que você está falando. É uma equipe multidisciplinar interagindo entre si, cada um se complementando, ninguém se sobrepondo um sobre o outro. E aqui no Brasil, a maioria das medidas tomadas nesse sentido, algumas categorias são contra porque vê nisso uma reserva de mercado e não quer perder um espaço que é importante, manutenção de poder. E é muito importante que o Jorge falou que não é toda a categoria e que assim existem, né, forças e viés, né, colocados, né, pessoais, políticos, então é muito complicado. Mas é muito importante entender que esses países trabalham na gestão focada no usuário. Esse é o nosso sonho. É isso aí. Então, qual que é a importância da manutenção dessa portaria, da portaria 33 de 2020? Qual que é a importância dela para a saúde da população? Por exemplo, ano passado a gente viveu um surto
de dengue que dezenas de pessoas morreram, outras foram acometidas com... Sofreram com a doença, né? Com infecções graves. E a discussão sobre a portaria é uma discussão sobre a necessidade da gente ampliar o acesso para a população que está sujeita a esse tipo de problemas, né? Infelizmente, em um país tropical como o Brasil, as doenças vetoriais elas acometem muito a população. Então é uma forma da gente ampliar o acesso, estar vigilante em relação à saúde da população e impedir que casos graves levem as pessoas à morte, né? Então, assim... A tenda do SUS foi um exemplo disso, né? Isso, porque o enfermeiro prescrevia a hidratação, ele solicitava os exames antes do atendimento médico, e salvou muita gente, né? Muito, e assim, a nossa preocupação é que assim, nós estamos, né, com a portaria 218 regulamentada para a PS, como eu falei antes, a gente pode fazer isso tudo dentro da PS, mas quando a gente vai, por exemplo, para uma tenda, a gente não existe uma regulamentação interna da secretaria para que seja feito. Então, às vezes o enfermeiro, ele atua, né, sem o respaldo da secretaria, inclusive de valorização, de você falar, olha, é o profissional enfermeiro que está te atendendo e ele não consegue fazer isso porque está numa tenda, é só o local, então você mudou o local, você não pode fazer. E a gente sabe que se você conseguir diagnosticar rápido, além de você conseguir fazer um controle epidemiológico, você consegue ali diminuir os casos de dengue grave que pode levar a óbito. Então, a nossa preocupação é que a gente sabe que isso não ajuda somente nas questões sazonais, como a epidemia de dengue e uma possibilidade do coronavírus que está entrando no nosso país. Mas também desafogaria as filas, porque às vezes o paciente está com infecção urinária, ele fica na UPA 8, 10 horas para ser atendido para pedir um EAS. Aí espera mais 2 horas, então às vezes ele desiste, aí ele vai para casa, aí ele vai ser, sabe o quê? Ele vai ser a prescrição feita pelo balconista da farmácia, ou ele vai desistir, quando ele vier para o hospital, ele tá com uma hidronefrose, ele tá com uma pielonefrite muito mais grave, demandando muito mais cuidado e, né, precisando de muito mais assistência do que uma que poderia ter sido resolvida pelo profissional enfermeiro que está qualificado para isso. Exatamente. E quais são os próximos passos que nós do sindicato vamos tomar a partir de agora em relação a essa portaria? A gente vai tentar derrubar ela? Como é que vai ser isso? A gente esteve numa reunião hoje com a Frente Única da Enfermagem. Graças a Deus a enfermagem tem caminhado unida, mas a gente precisa despertar como enfermagem. Muitos colegas, às vezes, eles estão mandando mensagens, ligando para o jurídico do sindicato, falando, mas eu queria saber se eu faço, se eu não faço. Vocês estão amparados por lei para fazer. Eu acho que é muito importante vocês se sentirem empoderados para isso. A função do sindicato é brigar para que a gente tenha condição de fazer o nosso trabalho. A gente está com várias ações encaminhadas, né? Então são questões administrativas, questões jurídicas, mas eu acho muito importante, a gente pede para que vocês fiquem de olho. Nós vamos chamar uma audiência pública através do deputado Jorge Viana, provavelmente lá para o dia 20 de fevereiro, né? 20 de fevereiro, e é muito importante porque a gente precisa abrir espaço de discussão para que a gente apresente dados e para que a gente consiga permear de alguma maneira a população. A população ela tem que entender a importância disso para eles, né? Então, o mais importante é estar atento, mas que nós estamos nos movimentando, tá, Císio? É isso aí. Então, para você que está preocupado com a suspensão da portaria 33, saiba que o Sindicato dos Enfermeiros está atuante, que a gente está envolvido nessa discussão e a gente quer fazer uma discussão mais técnica e menos política em relação a essa portaria, que ela é uma portaria que vai trazer mais acesso para a população, vai beneficiar tanto a enfermagem, que vai ser uma enfermagem mais autônoma, com mais confiança para poder atender a população, e vai dar um acesso, vai realmente conseguir resolver grande parte do problema de saúde pública hoje no DF. É isso aí, eu mando um recado para a gestão, deixa a gente fazer o que a gente sabe fazer, que é tratar com ciência, com responsabilidade e pensando aí realmente em quem mais precisa, é isso que a gente quer. É isso aí, e se você tem mais alguma dúvida e quer que o sindicato responda, faça a sua pergunta aqui embaixo nos comentários que a gente vai estar respondendo para você nos próximos vídeos.